No meio de tantas especulações que aparecem todo dia sobre contratações, vocês sabem quem realmente está caminhado para vir pro Flamengo em 2026? Porque toda hora tá surgindo um nome diferente. Já ouvimos falar sobre o Griezmann, o Salah. Esse dia eu tava vendo até falarem do Vinícius Júnior. Claro, sonhar não custa nada, mas hoje eu quero separar um pouco as coisas e falar do que tem conversa, do que tem interesse e do que passa um pouco mais de uma simples especulação. Saudações rubro-negras, eu sou o Davi e bora falar um pouco sobre o mercado de transferências do Flamengo em 2026. Gabriel Brazão. Em uma entrevista, BAP, presidente do Flamengo, falou sobre o foco do Flamengo no mercado de transferências. O Flamengo está procurando por um goleiro para competir posição com o Rossi, um zagueiro e um atacante móvel. O zagueiro até já chegou, né? Foi o Vitão. Desembarcou hoje, no dia que eu tô gravando isso, terça-feira, dia 30 de dezembro, no Rio de Janeiro, para assinar o contrato. Eu fiz esse roteiro antes, então eu tinha até escrevido sobre o Vitão e, resumindo, o zagueiro chegou. Um zagueiro, um goleiro e um atacante móvel. A competição é algo muito presente no Flamengo e poucos jogadores têm sua vaga garantida no time titular. Por isso, e pela saída do goleiro Matheus Cunha, que era o reserva do Rossi, o Flamengo, no meio da temporada de 2025, fez uma proposta oficial para o Santos pelo goleiro Gabriel Brazão. A expectativa agora é que no final do ano o Flamengo vai fazer uma nova oferta pelo goleiro do Alvinegro Praiano. Uma matéria do Globo Esporte afirmou que o Gabriel Brazão é o preferido da diretoria do Flamengo para substituir o Matheus Cunha. Tati Castellanos é um atacante argentino que está jogando atualmente na Lazio. Em julho de 2025, Filipe Luiz demonstrou interesse pelo atacante. Rubro-negro tentou fazer uma consulta pelo atacante, mas a negociação não avançou porque a Lazio não queria liberar o atacante e sofrer baixa no meio da temporada. Pelas informações da imprensa estrangeira, o Lazio estava pedindo de 35 a 40 milhões de euros pelo Tati, um preço que é irreal para o futebol brasileiro atualmente. Porém, agora com a saída do Juninho para o Pumas, a informação do Globo Esporte é que o Flamengo voltou a sondar a situação do atacante na Lazio. A minha opinião, eu não vou dar tanto minha opinião porque eu tô mais trazendo informação, mas a minha opinião é que o Tati Castellanos, cara, eu não acompanho, então eu não posso falar. Mas pelos vídeos que eu vi dele, ele é um bom atacante e eu acho que é o que falta pelo Flamengo, porque o Pedro, querendo ou não, ele é um ótimo atacante. Eu acho que inclusive o melhor que a gente tem no futebol brasileiro hoje em dia. Mas ele vem sofrendo muito com lesões e ele também é um atacante muito mais de área do que um atacante móvel. E acaba que, às vezes, dependendo do jogo, ele some um pouco. E o Pedro, querendo ou não, ele não pressiona tanto. É um problema dele. Ele não pressiona tanto. Então, um atacante mais móvel... O Tati Castellanos é argentino, então provavelmente ia ser um pouquinho mais raçudo que o Pedro. Ia até pressionar lá na frente. Eu acho que é o que falta pro time do Flamengo. Porque quando a gente perde o Pedro, que infelizmente está sendo bem recorrente, a gente vê a certa fragilidade no setor ofensivo. Por exemplo, a gente teve que usar o Bruno Henrique adaptado. O ano passado teve que usar o Carlinhos. Ou até mesmo o Gabigol, que estava numa má fase. John Arias. Embaixo na Premier League e com a sua insatisfação no Wolverhampton, John Arias está procurando um novo lugar para continuar sua carreira. Ele está no radar do Flamengo, porém pelo alto investimento do Wolves, espera-se que eles peçam no mínimo 22 milhões de euros pelo Arias. Por isso que pode travar a negociação, já que é um alto investimento para um jogador de 28 anos. Entretanto, mesmo se o Flamengo pagar o preço, uma cláusula no contrato de John Arias diz que se o Fluminense pagar o mesmo preço, eles têm a preferência na compra. Então é uma negociação difícil, improvável eu diria, ainda mais porque ele não está na lista de posições que o Flamengo procura no mercado. Mas, pelos rumores, a possibilidade não pode ser descartada. Neymar Júnior. Todos conhecem o Neymar e todo mundo está sabendo desse rumor que está falando sobre a possível vinda dele para o Flamengo. Mas nem todo mundo está sabendo de onde que veio essa possibilidade. Ah, será que é um rumor que foi repetido tantas vezes que tá gerando expectativa na gente? Cara, tudo começou quando saiu pro público através do jornal Marca, um jornal muito famoso mundialmente, é um jornal da Espanha, e ele falou que alguns jogadores do Flamengo nos bastidores estavam se juntando e pedindo a contratação de Neymar para ajudar o Neymar a chegar melhor para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Outro portal detalhou ainda mais. O Bola VIP citou que os nomes que apoiam a chegada do camisa 10 são o Danilo, Alexandro, Arrascaeta e o Bruno Henrique e o Léo Pereira. Um dos fatores que ajudaria ainda mais essa transferência ao acontecer é que o Neymar Júnior tem contrato até o dia 31 de dezembro. Então, ele sairia de graça, seria uma transferência sem custos e o Flamengo teria que lidar só com o salário dele. Que, querendo ou não, é um salário alto? É, mas por ser uma transferência sem custo, ajudaria a
ser mais possível essa contratação ocorrer. Será que vai acontecer? Não podemos saber. Você pode estar se perguntando isso, mas um jornal afirmou que o José Boto e o Filipe Luís não querem a contratação do Neymar. Então, cara, geralmente sempre ocorre esse rumor. Parece que, por ter saído num jornal Marca, que é um jornal renomado, tem mais chance de ser verdade. Porém, já que o Filipe Luís não quer, e meio que ele é o técnico, o Boto também, que é o responsável pelas contratações, não quer contratar, muito difícil de acontecer. Caio Jorge. Acho que grande parte de vocês já viram que o Flamengo tá atrás do Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, e vim confirmar que é verdade. Inclusive, o Flamengo já fez 2 propostas oficiais, oferecendo incríveis 30 milhões de euros em uma primeira abordagem e depois, respectivamente, oferecendo 22 milhões de euros e o Everton Cebolinha. Ambas as propostas foram recusadas. Porém, há rumores que o Flamengo prepara uma nova proposta pelo atacante do Cabuloso, sendo 30 milhões de euros e também o Everton Cebolinha. Em uma entrevista a Itatiaia, Pedro, dono da SAF do Cruzeiro, afirmou que não vai abrir conversas a não ser que ofereçam 50 milhões de euros, algo que é irreal pro futebol brasileiro, né? Porém, acredita-se que seja somente um blefe. Pelo que saiu aí na matéria da ESPN, inclusive todas as matérias que eu botei aqui vão estar na descrição. Pelo que saiu na ESPN, o Caio Jorge ficou meio balançado pela proposta do Flamengo. Parece que ele tá interessado em vir. E, cara, todo respeito ao Tati Castelhanos, mas o Caio Jorge é um cara que a gente já sabe que ele tá se dando bem com a liga. É um atacante jovem, muito mais jovem que o Tati Castelhanos, que tem 27 anos, salvo engano, ou 28. O Caio Jorge tem 23 anos, já foi o artilheiro do Brasileirão, tá jogando muita bola. Querendo ou não, é um cara que parece que ele tá interessado em vir. Então, eu acho que pelo interesse do próprio atacante, e ele tem o mesmo empresário que o Vitão, que já tá fechado com o Flamengo. Então isso pode também influenciar. Cara, eu acho que o Caio Jorge é muita bola pro Flamengo. Eu acho que compensa muito o Flamengo ir atrás. Mesmo se oferecer esses 30 milhões mais o Everton Cebolinha, acho que ainda compensa. Por causa que ele, eu acho que é o atacante móvel que falta pro Flamengo. Ele é um atacante jovem. Ele já jogou pressionando lá na época do treinador antigo, que eu não vou lembrar o nome agora, do Cruzeiro, que agora é o Tite, né? Ele jogava pressionando, coisa que eu acho que é o que falta, né? Como eu falei, o Pedro não pressiona tanto. A minha opinião é essa. Cara, essas são as contratações com maiores possibilidades de acontecer até agora. O vídeo é isso, obrigado por ter visto até agora. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva por favor. Eu não consegui falar todos, então, se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí. Porque eu posso falar alguns aí que, por exemplo, tem a expectativa, mas não tá 100% confirmado. Esse aqui foi a prioridade por causa que são os que mais estão sendo falados e os que mais tem chance de fechar. Obrigado por assistir, fique com Deus e falou!